O André Pestana deve ter a pestana pouco aberta para não perceber algumas coisas. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Sabe quem é que apresentou no Parlamento 3 vezes para se acabar com os benefícios fiscais dos partidos e com outras coisas? Se eu não foi de certeza que não está lá. Nem nenhum partido, se eu apesar de ter andado em 3. Mas em nenhum deles, nesses 3 partidos em que andou, todos defenderam mais subvenções para os partidos e mais privilégios para os partidos. Deixa-me só dizer mas propôs acabar com os subsídios? Propôs. Olha, propusemos que, juntamente com a Iniciativa Liberal, sabe quem é que chumbou? Sabe quem é que chumbou? Os outros partidos. Portanto, tem que estudar e tem que abrir a pestana. Mas sabe o que é que também devíamos controlar? Era os sindicatos. Sabe o que é que também devíamos controlar? Era o dinheiro que vai para os sindicatos, como ao STOP e como ao Olha, eu estou a trabalhar, estou a dar aulas na escola pública. Estou a dar aulas na escola pública, por isso a mim isso não pega. Agora, então me pediu para eu não interromper. Pediu para interromper e agora está-me a interromper. Não, também me interrompeu. É muito fácil falar, mas foi a direção do STOP que disse que o senhor não prestou contas, nomeadamente nas contas dos sindicatos. Portanto, sabe outra coisa? Não estou enganado, tenho aqui a notícia. Quer que lhe mostre? Houve uma auditoria e os sócios em Assembleia aprovaram por unanimidade. Está enganado, tem que abrir a pestana. Não consigo falar. Não consigo falar. Já só há Sabe o que é que também temos que controlar, André? É o dinheiro que vai para a mama dos sindicatos, que há anos, isso, André como Ventura, outros, nos não é anos do Stop, que é o único que tem mandatos todo. É isso que André Ventura e André Pestana. Abra a pestana, abra a pestana e vá trabalhar. Eu agora vou interromper. André Ventura, o que é que falta falar nesta campanha? Eu acho que há 2 coisas fundamentais. A primeira é a limpeza que o Estado precisa. Passou despercebida a muita gente um anúncio que foi feito hoje ou ontem pelo Governo, de que até nas CCDRs, que deviam ser de descentralização, vamos ter mais 5 vice-presidentes, absolutamente desnecessários, absolutamente mais a custas do erário público. Nós temos tido um Estado a aumentar cada vez mais, a ir sacar a quem trabalha, a ir sacar a quem investe, para continuar a sustentar um Estado gigante, que nós temos, francamente, de começar a pensar numa reforma a sério, que tenha um Estado eficaz para as pessoas, que não seja um excesso e uma carga de burocracia e que não esteja sempre a criar novos cargos. É a direção executiva do SNS, são mais 5 vice-presidentes das CCDRs, uma coisa que tem que ser falada e concretizada mais do que falada. A segunda? Porque esta limpeza é fundamental. A segunda é a reforma da justiça. Nós temos tido, de facto, em Portugal, como um dos grandes problemas, a lentidão absolutamente inaceitável da justiça. Eu vi hoje mais um recurso do Ricardo Salgado e mais uma vez à espera de sabermos o que é que vai acontecer e eu não me posso esquecer, eu tenho encontrado muito na campanha pessoas que me vêm abordar, são lesados do BES, lesados do Banif, lesados da banca que veem isto. A justiça foi rápida a devolver as pensões do Manuel Pinho, do Ricardo Salgado e de outros e deixou os lesados na miséria e deixou estas pessoas à espera de justiça. Nós temos que ter uma justiça que, pela primeira vez, talvez, na nossa história, deixe de ser uma justiça de recurso atrás de recurso, de atraso atrás de atraso, como estamos a ver em vários casos, no Sócrates e noutros, e temos que ter uma justiça que funcione. Este país nunca terá segurança enquanto a justiça não for igual, não for eficaz e não for rápida a pôr na cadeia quem tem que meter na cadeia. Nós temos que distinguir a questão de Donald Trump e a questão de Venezuela. É ou não bom um ditador acabar na cadeia, um tirano acabar na cadeia, um narcotraficante acabar na cadeia? É bom. Perguntem aos milhares de venezuelanos que estão em Portugal. Não encontram um que esteja triste com a prisão do Nicolás Maduro. Não encontram um. Os venezuelanos que fugiram do regime, ninguém foi para lá. As pessoas fugiram de lá. Por alguma razão. Porque tiveram dezenas de milhares de execuções extrajudiciais, porque prenderam centenas de opositores políticos, porque mataram jornalistas, porque mataram empresários, porque mataram políticos. Portanto, nós temos que acabar com esta ideia de que, isto foi ao arrepio. O direito internacional não está para proteger governos. O direito internacional existe para proteger povos, para proteger pessoas. Como é que queriam que os venezuelanos se livrassem de um ditador que controla as Forças Armadas, os tribunais, o poder político, o Parlamento e os jornais? Como é que queriam? Então, quer dizer, todos provavelmente aqui à volta, estão contra a captura, a morte do Osama Bin Laden. Também não foi de acordo com o direito internacional. E alguém estava contra o assassinato do Osama Bin Laden. Um bocado à sua separação de águas, André Ventura. Olhemos a dimensão Trump. Até onde parece que se pode aceitar que seja Trump a decidir qual é a ditadura que deve ou não ser alterada? Francamente, eu estou-me nas 30 se é o Trump, se é o Primeiro-Ministro britânico, se é o Presidente francês. Eu quero é que os ditadores acabem na cadeia. E é isso que eu acho que o povo quer. Os venezuelanos estão a celebrar por causa disso. Ora, quando nós chegamos ao ponto de termos um governo absolutamente ilegítimo, eu recordo que Portugal não reconheceu o resultado eleitoral na Venezuela. E, portanto, para o governo português, o ditador venezuelano é ilegítimo. Ora, temos um ditador ilegítimo, temos alguém que persegue, mata, silencia. E eu deixo a pergunta que é, como é que levariam este ditador à justiça?
É com cravos e poemas e conversa. André Ventura, deixa-me tomar a pergunta. Em relação à Dinamarca e à questão da Groenlândia, aí não há nenhum ditador narcotraficante. Eu sei. Se os Estados Unidos quiserem anexar, o que é que o senhor, como presidente português, responderia? Eu percebo a questão, mas agora nós temos isto. Isto foi o que aconteceu. Certo, mas já falou sobre isso. Isto foi o que aconteceu. E é importante que a esquerda também diga porque é que está contra isto. Estão ou não contra, quer dizer que um ditador seja levado... Se Donald Trump tentar anexar a Groenlândia, qual é o entendimento que Portugal deve Porque eu não compreendo que se ande anos a dizer Maduro tem que cair, Maduro tem que ser preso, Maduro tem que ser levado à justiça, mas quando chega ao momento estamos contra isso. Ponto 1. Ponto 2. Isto nada tem que ver com dislates, com disparates sobre anexações de outras coisas quaisquer. A Europa tem que perceber, de uma vez por todas, que aquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial foi um erro. Foi ficar à sombra dos Estados Unidos da América, em matéria de defesa, em matéria geoestratégica, em matéria de investimento externo, em matéria de investimento na defesa, em matéria de investimento, enfim, a todos os níveis. E a Europa, se tiver uma ameaça em Portugal, na Ilha Terceira, na Groenlândia, a Europa tem que fazer, evidentemente, o que sempre fez e o que nós temos que fazer como portugueses, que é defender a nossa honra e lutar, André, e defender-nos. Em 20 segundos, só porque ainda não me respondeu, se isso acontecer em relação à Groenlândia, defender significa o quê? Significa manifestarmos fortemente... Contra o Sr. Trump, conhecendo o perfil de Trump. Mas é evidente, mas alguma vez Portugal abdicou do seu território, mesmo perante os maiores países do mundo? Carlos Daniel, Portugal tem uma história de 9 séculos. A nossa história não começou ontem. Nós tivemos ameaças dos maiores reinados do mundo durante a nossa história toda. O que é que fizemos sempre? Defendemos-nos e lutámos. Seja Donald Trump, seja Xi Jinping, seja o presidente do Irão. Eu estou a tentar manter os tempos equilibrados, mas o tempo voa. Nós, se meterem o nosso território em causa, defendemos e lutamos. É sempre assim. Para si, a legitimidade está essencialmente no voto, mais do que na lei ou na Constituição? Não, a legitimidade está em que se elege um cargo que deve ter um papel de chefia de Estado e não um cargo que deve ser uma jarra para enfeitar ou um cargo simbólico. Nós ouvimos o António José Seguro e, francamente, quando acabamos de ouvir o António José Seguro, nós ficamos exatamente no mesmo ponto em que estávamos. O António José Seguro quer um pacto para a saúde, sem dizer bem o que isso é, e quer um pacto para a habitação. E se continuarmos os temas, o António José Seguro vai querer um pacto para tudo. Para a habitação, para a saúde, para a justiça, para a circulação de armas, para a alteração climática, para tudo. Nós estamos fartos de presidentes de pactos. Nós precisamos de um presidente que tome decisões. Mas o que é que o presidente pode fazer na saúde ou na habitação concretamente? O António José Seguro referiu-se à saúde como forma de perfil interventivo. Vamos lá ver. É verdade. 1.549.000 portugueses estão hoje sem médico de família. E vimos que o Presidente da República tem estado em absoluto silêncio quanto a factos como este e ao facto de ainda ontem, no Amadora Sinta, se ter ultrapassado 20 horas de espera para um atendimento. Hoje, os diretores da urgência demitiram-se. Onde é que está o Presidente da República? Não existe. O PS continua a falar e o António José Seguro de pactos. Não. O Presidente da República tem que dizer isto não pode continuar. Nós não podemos continuar a ter uma saúde que é só para uns e não para outros e quando chegamos a precisar dela, no país que tem uma carga fiscal brutal, a saúde não está lá e não existe. Outro exemplo, que não é só os pactos que o António José Seguro propõe, a questão de exigir uma gestão pelos resultados. O que é que o atual governo, e é por isso que eu digo que Marcos Mendes não pode ser Presidente da República, porque Marcos Mendes não vai ser um Presidente independente do governo. Marcos Mendes vai ser o Presidente do governo. Vai levar o governo na mão quando o governo tem cometido erros e tem que ser chamado a atenção. Ora, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós tivemos um governo que disse, entre muitas coisas, que havia uma prioridade, as cirurgias oncológicas. E bem, porque é de facto uma coisa que toda a gente diz que tem que ser tratada. Pois bem, mesmo os tempos de espera para a cirurgia oncológica aumentaram 4,7%. Onde é que está o Presidente da República? Não existe. Mas o Presidente da República pode falar, o que pode fazer é falar, é exercer a magistratura. Nós todos já ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa falar, desde a justiça à habitação, passando pela saúde, chamando a atenção do Governo. Mas quando o senhor diz que quer que tome decisões, mas que decisões... Porquê é que não chama agora a atenção do Governo? Porquê é que não chama a Ministra da Saúde à responsabilidade quando se está 20 horas à espera para um atendimento no hospital? Então a Ministra não tem que ser chamada a atenção? Provavelmente Marcos Mendes diria, olha, vamos lá tentar segurar isto e deixar ir para a frente. Não, nós não precisamos de mais conversa de pactos, nem precisamos de um Presidente que seja, com todo o respeito, uma marioneta de Luís Montenegro. E, portanto, eu acho que na saúde, mas também nos jovens, nós temos hoje cerca de 20%, 20 a 30% de jovens que nasceram em Portugal a viver lá fora. Estamos a importar imigrantes e os nossos jovens estamos a deixar irem embora porque lá têm uma vida melhor. Portanto, só para terminar, por favor. Concluindo mesmo. Quando eu digo um presidente interventivo, sim, porque tem que chamar o governo à responsabilidade. E, por exemplo, nos jovens, o António José Seguro diz que quer uma presidência aberta. Eu queria um quadro estratégico para a juventude no futuro. Essa é a diferença de conversa vazia
Já deu alguns exemplos concretos, André Ventura. Muito obrigado. Henrique Gouveia Melo. Nem conheceram Sá Carneiro. Eu conheci Sá Carneiro, eu privei com ele. Mas a regra da idade agora os valores eram completamente diferentes. Acho que era preciso... Eu agora, André, eu garanto que a segunda parte começa consigo e designadamente com o Coutinho Figueiredo, que eu acho que nós devemos dizer que o Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro, não é de ninguém. Não é do PSD nem do PS, é de todos, é de Portugal. E esta tentativa de se apropriarem do Sá Carneiro só porque ele era do PSD está colocada nos a sua anos nota, 70, até porque já tinha acho que é um falado nesta bocadinho ronda do Coutinho abusivo. Figueiredo. Se um governo português, eventualmente o atual governo, tiver de abrir mais as portas, pedir mais imigrantes, terá em si como presidente alguém que compreende ou que se opõe? O país precisa de controlar a imigração que teve nos últimos anos. E eu vou voltar atrás só para dizer isto. Eu vejo com muita dificuldade que apareçam aqui candidatos que tiveram responsabilidades diretas na geringonça que o país teve, e um deles não esteve, mas esteve, porque foi ele que originou todo o processo que levou à geringonça também. Deixou o país absolutamente caótico na saúde, na habitação e noutras áreas também, porque recebemos um conjunto de gente que não podíamos ter recebido desta forma. Quando há 2 anos atrás eu disse que tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes, disseram exagerado. Hoje temos 1.600.000 imigrantes em Portugal e é o que sabemos. Num país com 11 milhões de pessoas. Façam as contas e vejam o que aconteceu. Portugal tem que crescer e a economia tem que crescer. E precisa de mão de obra imigrante. Precisa de mão de obra. Se pagassem bem aos portugueses, se calhar não tínhamos que ter tantos imigrantes. Se as pessoas tivessem salários dignos e não fossem tratados como escravos, se calhar tínhamos menos necessidade de imigração. Somos o segundo país mais envelhecido, André, e agora até acho que somos o mais. Agora até acho que somos o mais em relação à Itália. Se não tivéssemos uma cultura de subsídio à dependência, não tínhamos tanta necessidade de mão de obra imigrante. A verdade é que como há subsídios para tudo e para todas, as pessoas não trabalham. Esse é um dos problemas. Mas há um outro. É que associado à imigração que tivemos, e que, em alguns casos, em alguns setores era necessária, nos casos do turismo, nos casos da agricultura, isso é uma evidência. Uma coisa é dizer que a imigração pode ser necessária ou até deixar o verdadeiro descontrole que o Partido Socialista deixou e que o PSD continuou. Está aqui um dos candidatos, que é o representante, ele não é o representante, mas é o candidato do Partido Socialista, a quem eu gostava de perguntar diretamente isto, António José Seguro. Nós tivemos 120.000 a 150.000 pessoas que entraram sem sequer se verificar se tinham ou não registro criminal. Os senhores são responsáveis por ter deixado que entrasse em Portugal um conjunto de pessoas sem sabermos quem eram, de onde vinham, uma grande parte de criminosos, bandidos que hoje estão a matar pessoas, a assaltar pessoas e a violar pessoas. Aliás, todos os dias nós abrimos as notícias e vemos brasileiro procurado, foi capturado em Lisboa. Cabo-verdiano procurado, foi capturado no Algarve. André Ventura, deixa-me só voltando dizer ao início. Marroquino já foi conhecemos essa capturado parte em Braga. Deixa-me voltar ao início. Ora, se tivermos que escolher entre crescimento da economia e mais imigrantes, o senhor não quer mais imigrantes? Eu gostava só de terminar isto. Eu acho que um dos candidatos, ainda por cima, que está também posicionado para poder passar à segunda volta, deve dizer se revê nesta herança ou não. Segundo, eu nunca aceitarei que nenhum número de crescimento, e o crescimento é importante, possa pôr em causa a nossa identidade, a nossa coesão e a nossa segurança. Porque o que temos assistido é um descontrole brutal de segurança interna que também tem que ver com os fluxos migratórios que deixámos entrar descontroladamente. E depois deixe-me dizer uma coisa. Eu estive ontem no Pinhal Novo. O Pinhal Novo foi uma das escolas, uma das muitas escolas do país, que cancelou celebrações de Natal para não ofender imigrantes. Agora eu pergunto-me a quem nos está a ver se acha normal que neste país se cancelem celebrações de Natal, fotografias de Natal, porque os imigrantes islâmicos não gostam. Ora, eu acho que Portugal... Só para terminar. Eu acho que Portugal, já disse para terminar 3 vezes. Vou terminar. Tenho que avançar. Portugal pode crescer, mas pode ter uma imigração controlada. É isso que eu defendo. Luís Marcos Mendes, qual foi o comentário em televisão de que mais se arrepende? Há tantos que nem se lembra. O André Ventura agora teve graça, mas não teve razão. É difícil. É muito difícil, assim, de repente, pensar... Por isso é que é um dilema. Eu sei, é um dilema, mas é muito difícil estar neste momento a responder. Um sobrinho jovem, um primo, vem contar-lhe que está apaixonado por uma pessoa do Bangladesh. O que é que responde? Respondo-lhe que, enfim, que o amor pode acontecer em todo o lado, mas eu, enfim, preferia que fosse uma portuguesa. Em todo o caso, o amor é o que é. A pessoa do Bangladesh tem, como todas as outras, cumprir as regras, não cometer crimes, gostar do nosso país, amar o nosso país. E aí era bem-vindo à família. E isso, como toda a gente, se cumprir as regras, deve fazê-lo. Eu só queria dizer uma coisa, se me for permitido. Eu acho que o Marcos Mendes hoje foi injusto. Porque ele pediu desculpa, não se lembrou de nenhum comentário injusto que fez. Deixa-me só dizer isto. Eu lembro-me de tantos que fez sobre mim, muito injustos, que eu reconheci essas desculpas hoje aqui no estúdio, Marcos Mendes.